Oremos. Soberano Deus, Pai de amor, nós te louvamos esta noite, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos concedeu esse livre acesso e essa oportunidade, que é poder te conhecer, te adorar e te servir, ó Deus. Obrigado pela vida desta igreja, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá essa noite, de nesse momento ouvirmos a porção da sua palavra essa que nos fortalece, que nos exorta, que também nos consola. O Senhor esteja preparando cada coração, abrindo as nossas mentes para que assim o Senhor nos ilumine, nos ajude a estarmos atentos e a receber a sua palavra com alegria, ó Deus. O Senhor esteja abençoando a vida do nosso irmão Asaf, usando ele como um instrumento esta noite, ó Deus, capacitando ele por meio do seu Espírito Santo, para que ele se recorde de tudo aquilo que ele estudou, preparou, e que possa, ó Deus, ser uma palavra edificante, que possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos, ó Deus, para que assim, ó Deus, o Senhor sempre molde o caráter do seu Filho amado Jesus em cada um dos teus servos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Como sempre, é um prazer e uma alegria estar mais uma vez aqui na casa de Deus para estudarmos um pouco mais sobre Ele, ouvirmos um pouco mais a sua palavra. Amém? Amém. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias em Romanos 12, 2. Da última vez que eu trouxe a palavra aos irmãos, nós também estudamos este versículo, nós estudamos uma parte dele, e hoje eu queria estudar uma última parte do versículo, que nós vamos ler aqui. Todos encontraram? Convido aqueles que puderem estar se colocando de pé, em reverência à palavra de Deus. Amém? Diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis sentar, irmãos. Bom, da última vez que nós estudamos acerca deste texto, acerca deste versículo aqui em Romanos, nós vimos que a parte de não sermos conformados com este mundo, nós estudamos sobre isso. Estudamos também de sermos transformados pela renovação do vosso entendimento, para que nós experimentássemos qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje eu queria estar vendo com os irmãos um pouco mais sobre a vontade de Deus. Não qual seria a vontade de Deus, mas coisas que podemos e devemos fazer para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Nós sabemos que a Bíblia nos relata, nos fala, nos diz qual seria a vontade de Deus em nossas vidas. Nós frequentemente pregamos aqui que a vontade de Deus para nossas vidas, por exemplo, seria a pregação de sua palavra, o trabalho de Deus, trabalho que exercemos na igreja, as coisas que fazemos. Essa seria alguns exemplos do que seria a vontade de Deus para nós. Mas eu queria ver com os irmãos essa noite. Sim, existem várias coisas, mas eu trouxe aqui para os irmãos dois pontos, duas coisas que podemos fazer e devemos fazer para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Vou estar lendo mais uma vez aqui com os irmãos. Romanos 12, 2 diz: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Como disse, eu queria pensar mais com os irmãos acerca da vontade de Deus esta noite. Para nós pensarmos acerca da vontade de Deus, primeiro nós temos que entender qual seria a vontade de Deus para nossas vidas. Como eu dei alguns exemplos aqui quando começamos, nós devemos saber a vontade de Deus para nossas vidas. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso estudando a palavra de Deus, lendo as Escrituras, estudando acerca dele e orando a ele também, pedindo conselhos, pedindo sabedoria para que nós venhamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Uma segunda coisa que devemos fazer também, devemos pensar um pouco ao estudar sobre a vontade de Deus para nossas vidas, nós devemos não só saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, mas também aceitá-la. Como assim aceitá-la? Irmãos, vou dar um exemplo, quando nós estamos em oração ao nosso Deus e pedimos para que Ele faça a sua vontade em nossas vidas, a vontade dele em nossas vidas, nós devemos estar preparados para uma grande mudança. Porque muitas das vezes, quase sempre, na verdade, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então nós devemos estar preparados para aceitar essa vontade de Deus para nossas vidas. Entrando mais a fundo na vontade de Deus e o que podemos fazer para fazer esta vontade, eu queria que os irmãos estivessem abrindo em Hebreus. Eu estava comentando com o meu pai, eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu prego, eu acabo pegando o Hebreus, né, que o nosso irmão Azarias está dando o estudo. Mas eu não sei o que acontece, toda vez que eu vou pregar, eu acabo pegando esse livro ou como versículo principal ou como algum auxílio. Mas eu convido os irmãos a abrirem em Hebreus 4, nós estaremos lendo o verso de número 11. Hebreus 4, 11. Amém? Diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Vamos estar lendo o 6 também, que diz assim: visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro forem pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Aqui o contexto deste capítulo, né, dessa parte do livro de Hebreus, fala acerca da desobediência do povo de Israel no deserto, que fez com que eles não entrassem na terra prometida, né, a terra de Canaã. Mas, pegando a parte da desobediência deste versículo, nós vemos aqui que para nós andarmos segundo a vontade de Deus, para nós fazermos a vontade de Deus, é preciso que nós sejamos obedientes à sua palavra. Porque se não formos obedientes à palavra de Deus, assim não estaremos fazendo a vontade dele. Então, para que nós façamos a vontade de Deus, precisamos ser obedientes a ele e à sua palavra. É simples, irmãos. A Escritura é bem clara quando ela nos traz este assunto e nos fala isso. Se somos obedientes à palavra de Deus, se somos obedientes a Ele, ao que Ele diz, ao que está escrito aqui, se somos obedientes a isso, nós não teremos dores, não teremos sofrimentos, não teremos angústias, não teremos tristezas. Porém, se nós formos desobedientes acerca de Deus e a sua palavra, o que Ele nos diz para fazermos, apenas dor, sofrimento, tristeza é o que nos espera. Irmãos, a Bíblia é um manual que foi deixado para nós, é um manual de instruções da vida, da nossa vida, de como viver a nossa vida, de como viver uma vida que agrada ao Senhor. Tudo o que precisamos para fazer isso está escrito aqui, está escrito nessas páginas, pois isto é um manual para nos ajudar a viver, a ter uma vida que agrada a Deus, a ter uma vida que anda segundo a vontade de Deus e exalta a Deus. Porém, para que nós tenhamos êxito nessa nossa jornada, para que tenhamos êxito, para que consigamos fazer isso, ter esta vida que agrada a Deus, é preciso que nós obedeçamos cada uma das coisas que está escrito aqui. Porque se nós não fizermos isso, nós não estaremos andando de acordo com este manual que foi deixado para nós. Então é preciso que nós obedeçamos cada uma de suas palavras, cada mandamento, cada coisa que Deus diz para que nós façamos.
obedecer cada uma de suas palavras, para que, acima de tudo, Deus seja glorificado, porque esse é o nosso objetivo, para que, acima de tudo, Deus seja glorificado em nossas vidas, Deus seja exaltado em nossas vidas. Convido os irmãos a estarem abrindo agora lá em Romanos 16, nós estaremos lendo o versículo 19, voltando agora, para Romanos 16. Romanos 16, verso de número 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Aqui, o apóstolo Paulo, ele se alegra com os irmãos que estão na igreja de Roma por eles estarem sendo obedientes. Quando ele diz, comprazo-me, pois, em vós. Ele se alegra na obediência, com a obediência que os irmãos na igreja de Roma tinham. E assim é conosco também. Deus se alegra com a nossa obediência a Ele, pois é isso que Ele quer de nós, obediência. Então, Ele se alegra a nós quando nós obedecemos a Ele, e também nossos irmãos, assim como Paulo aqui, com esses irmãos aos romanos, nossos irmãos também se alegram, ou pelo menos deveriam se alegrar com a nossa obediência a Deus, com a nossa obediência à palavra de Deus, com a nossa obediência, com tudo aquilo que está escrito aqui neste manual, para que tenhamos uma vida que exalta e glorifica a Deus. Porque ao fazermos isso, nós estaremos crescendo em fé, em entendimento na palavra de Deus, e deixaremos de ser meninos. Então, é preciso, para que façamos a vontade de Deus em nossas vidas, temos que fazer isso, devemos obedecer à palavra de Deus. Essa é uma das coisas que eu queria tratar com os irmãos. Só que a segunda coisa que eu queria trazer para os irmãos acerca da vontade de Deus, como fazer a vontade de Deus para nossas vidas, é algo que eu diria que estaria andando junto ali com a obediência, como se fosse um complemento. E é nisso que eu gostaria de focar um pouco mais com os irmãos, para estudarmos e pensarmos um pouco mais sobre isso. Que é, assim, irmãos, se nós obedecemos a Deus, se queremos fazer a sua vontade, é preciso que nós obedeçamos a Ele. E se nós obedecemos a Ele, nós entramos numa outra parte que é as escolhas. De acordo com que, se somos obedientes, então faremos uma escolha segundo a vontade de Deus. Se somos desobedientes, fazemos escolhas que estão fora da vontade de Deus. E as escolhas que tomamos em nossas vidas, eu diria que é uma das coisas primordiais para que nós andemos na vontade de Deus. Porque, por meio de nossas escolhas, das nossas decisões que tomamos em nossas vidas, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas boas ou muitas coisas ruins. Então, se somos obedientes ou não à palavra de Deus, isto nos faz tomar boas decisões, decisões sábias ou decisões ruins. Eu convido que os irmãos estejam abrindo agora suas Bíblias, lá, voltando a Hebreus. Dessa vez nós vamos estar lendo o capítulo 11, o verso de número 24 e 25. Hebreus 11, o verso de número 24 e 25. Amém? Aqui em Hebreus 11 ele está tratando acerca dos heróis da fé, acerca da fé, e ele dá os exemplos dos heróis da fé. E no versículo 24 de Hebreus e o 25 ele diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amém, irmãos? Obrigado. Irmãos, no decorrer de nossas vidas,
no nosso dia a dia, nós temos que fazer várias escolhas. Temos que estar em constantes escolhas, em constantes decisões acerca daquilo que vamos fazer ou daquilo que vamos deixar de fazer. E muitas das vezes, essas escolhas, elas têm, digamos que, prejudicado a nossa família, ou a nós mesmos, ou várias outras coisas, até mesmo a nossa vida espiritual, não só a nossa vida aqui terrena, mas muitas dessas escolhas podem trazer consequências, podem acabar prejudicando nossas vidas cristãs, por conta de más decisões, por conta de más escolhas feitas fora da vontade de Deus. E assim, irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós tomamos essas decisões que estão fora da vontade de Deus, quando tomamos decisões que vão contra a vontade de Deus, isto gera apenas sofrimento. Muitas das vezes, somos perseguidos pela consequência de nossas decisões, pela consequência dessas más decisões, dessas más escolhas feitas em nossas vidas. Porque nós sabemos que Deus, Ele nos perdoa do ato do pecado, do ato de pecar. Mas muitas das vezes, as consequências que o pecado, as consequências que essas escolhas trazem, elas nos perseguem por um grande período da nossa vida ou até mesmo pela nossa vida toda. Muitas das pessoas, elas têm prejudicado e manchado as suas vidas cristãs por conta dessas más decisões que elas acabam fazendo, por conta dessas decisões feitas fora da vontade de Deus, essas decisões feitas contra a vontade de Deus, porque nós estamos falando aqui, irmãos, de cristãos, não estamos falando daquelas pessoas incrédulas que não conhecem a Deus, estamos falando aqui das pessoas que são, ou pelo menos se dizem cristãs. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando as pessoas cristãs, quando elas pecam contra Deus ou quando elas tomam más decisões, más escolhas, elas não fazem isso não sabendo o que estão fazendo ou não sabendo que aquilo é errado. Elas fazem isso sabendo, elas têm consciência de que as ações, de que as escolhas, de que as decisões que elas estão tomando estão contra ou estão fora da vontade da palavra de Deus. Como, por exemplo, nós podemos sofrer por conta de um emprego que nós trabalhamos, das coisas que acontecem nesse emprego. Isso é uma decisão que nos leva ao sofrimento, a uma tristeza. Nós podemos sofrer, por exemplo, por conta do emprego, do emprego que escolhemos. Nós podemos também sofrer por conta das amizades que nós tomamos. Como diz lá, Salmos, né? Vamos estar abrindo lá em Salmos, capítulo 1. Por conta das amizades que escolhemos, por conta daquelas pessoas que escolhemos para se achegarem perto de nós, podemos estar trazendo sofrimento para nós mesmos. Diz assim, bem-aventurado, Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que ele quer dizer com esse não se assenta na roda dos escarnecedores? Ele não toma amizades erradas, amizades que vão fazer ele sofrer para as suas vidas. Ele é separado dessas pessoas. Então, nós podemos sofrer por conta das amizades que nós escolhemos, aquelas pessoas que nós escolhemos para fazer parte de nossas vidas. E nós sofremos por conta disso. Nós temos tristezas por conta disso que fazemos. Por estabelecer em nossas vidas objetivos errados, metas erradas. Eu não digo só uma meta espiritualmente falando, né? Porque nós sabemos que nosso objetivo é Deus. Mas eu digo metas e objetivos terrenos, aqui no mundo. Então nós sofremos, às vezes, por estabelecer metas e objetivos errados que estão fora ou que vão contra
a palavra do Senhor, que não agradam ao Senhor e que não condizem com o Evangelho. Então, irmãos, é preciso que nós tomamos conta disso, primeiramente, né? E preciso que nós achamos alguma maneira de corrigir isso em nossas vidas. É preciso que a gente saiba tomar decisões enquanto crentes, enquanto seguidores de Cristo e enquanto representantes de Deus aqui no mundo, representantes do Senhor. Então, irmãos, dentro deste ponto de não tomar decisões, podemos dizer que é um subtópico, um subponto seria: não tome decisões confiando no seu próprio entendimento. Irmãos, nós não devemos confiar na nossa própria carne. Não devemos confiar no nosso próprio entendimento, naquilo que nós achamos de determinada situação. Não devemos confiar na nossa carne, pois nós somos, afinal de contas, pecadores. E somos falhos. E não sabemos o que é bom para nós mesmos. Apenas Deus sabe o que é bom para nós. Então, é preciso que não confiemos na carne, não confiemos no nosso entendimento e nossos sentimentos. É preciso que nós tomemos decisões confiando em Deus e em Sua palavra. É preciso que tomemos decisões que sejam condizentes com a palavra de Deus, confiando naquilo que Ele nos diz. Como diz lá em Provérbios, né? Que devemos confiar em Deus de todo ou com todo o nosso coração, né? Provérbios, se não me engano, é Provérbios 3:5. Devemos confiar em Deus com todo o nosso coração. Aquela pessoa que confia no seu próprio entendimento, nos seus próprios sentimentos, ela nunca fará a vontade de Deus. Ela nunca conseguirá fazer a vontade de Deus para a sua vida. Ela nunca se submeterá, ela nunca vai obedecer, né, que é o primeiro ponto que tratamos, ela nunca vai obedecer às verdades de Deus para a sua vida. Ela nunca vai se submeter aos conselhos de Deus para a sua vida, porque ela tem o seu próprio entendimento, ela tem a sua própria carne como algo mais firme do que os conselhos de Deus para nossas vidas. Então ela nunca conseguirá fazer a vontade de Deus para a sua vida. Isso acontece, irmãos, por conta da inclinação do seu coração. Essas coisas vão acontecer com mais frequência, porque, como diz a Bíblia, né, um abismo puxa o outro. Então, se confiamos em nosso entendimento, em nossos sentimentos para tomar decisões em nossas vidas, nós nunca faremos a vontade de Deus, estaremos sempre contra a vontade de Deus, e isso fará com que nós façamos isso cada vez mais, com mais frequência. Como diz lá em Jeremias, né, enganoso é o coração. Então nós não devemos confiar em nós mesmos, não devemos confiar em nosso entendimento. Nós não temos na realidade nem capacidade de tomar escolhas sábias ou certas para nossas vidas, porque somos pecadores e porque somos falhos. Não temos condição nenhuma de fazer isso. Nossas famílias podem acabar sofrendo por conta de certas decisões que tomamos, não só nós, mas nossas famílias. A nossa vida espiritual também, como eu disse, se não formos ajudados por Deus, se não recebermos o auxílio de Deus, nós nunca conseguiremos tomar decisões, fazer escolhas que são sábias, ou escolhas ou decisões ou ações que são certas. Agora, mediante a isso, ao que estamos estudando, que estamos pensando, eu faço uma pergunta para os irmãos. Essa pergunta que eu vou fazer aqui, ela é referente a cristãos.
é para cristãos. Tudo o que estamos tratando aqui é sobre cristãos, não é sobre aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Então, mediante a tudo isso que tratamos, eu faço uma pergunta para os irmãos. Quantas pessoas, ou cristãos, não têm sofrido por conta de não estarem seguindo os preceitos do Senhor? Quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs têm sofrido, têm deixado suas vidas tomadas por tristeza ou por dor por conta de não seguirem os conselhos e não aceitarem o auxílio do Senhor para as suas vidas? Irmãos, nós devemos sempre, ou pelo menos, deveríamos sempre, buscar Deus e confiar nele. Sempre deveríamos fazer isso, para que Ele dê uma direção para nossas vidas. Devemos confiar nele, na sua palavra, para dar direção às nossas vidas, porque, como eu disse, não somos capazes de fazer isso sozinhos, não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. Então é preciso que nós confiemos em Deus, buscando sempre fazer aquilo que se enquadra dentro da vontade de Deus, dentro da sua palavra. Nós devemos, irmãos, cada vez mais e mais e mais estudar acerca da palavra de Deus e estudar acerca dele mesmo, acerca de seus ensinamentos para nossas vidas, para que nós possamos tomar decisões que são segundo a vontade de Deus para nossas vidas. Porque não é possível nós tomarmos decisões certas e sábias e decisões que estão segundo a vontade de Deus em nossas vidas se nós não soubermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então nós temos que estudar acerca de sua palavra, estudar acerca dele mesmo. Você, meu irmão, você deve tomar também decisões que depois você possa orar por aquela decisão ou por aquela escolha que você tomou. Porque, irmãos, pare para pensar. Não tem como de maneira nenhuma nós orarmos, eu orar, você orar, por decisões, por escolhas que foram tomadas fora da vontade de Deus. Como que nós vamos orar por uma coisa dessa? Se eu tomo alguma escolha, se eu tomo uma direção para a minha vida que está fora da vontade de Deus, como eu vou orar por isso? Como eu vou orar para que essa escolha, essa decisão que eu tomei, seja abençoada por Deus, que Deus me ajude, que Deus me abençoe nessa decisão que eu tomei, se ela está fora da vontade de Deus? Como eu vou orar por decisões que vão contra a vontade de Deus? Não que só estão fora, mas que vão contra Ele e a vontade dEle diretamente. Como eu vou orar para Deus abençoar uma decisão, uma escolha ou uma atitude que vai de encontro à sua palavra? Irmãos, nessas escolhas, nossas escolhas, são muito importantes, pois a nossa vida é feita de escolhas. A cada momento que passa, nós estamos tomando escolhas, estamos tomando decisões, fazendo escolhas, fazendo e tomando atitudes em nossas vidas. Então, nossa vida é feita de escolhas. Do momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, estamos fazendo escolhas. Quando você acorda, você escolhe qual roupa você vai vestir, você escolhe o que você vai comer no café da manhã. Ao decorrer do seu dia todo, você toma escolhas. Você toma decisões e faz escolhas, constantemente fazendo isso. Então, irmãos, para que façamos escolhas certas, para que tomemos decisões certas, devemos estar dentro da vontade de Deus. Devemos fazer essas escolhas que estão na vontade, naquilo que Ele quer para nossas vidas. Uma outra coisa que nossas escolhas interferem, falar rapidamente porque o tempo já está se esgotando, uma outra coisa que as nossas escolhas e decisões interferem em nossas vidas é no nosso testemunho. Como eu disse, do momento em que acordamos até o momento que vamos dormir, estamos tomando decisões. Em todo momento fazemos isso.
Então, em todo momento, nós estamos dando um testemunho de Deus em nossas vidas. Porque, de acordo com a sua escolha, a escolha que você tome, você pode glorificar a Deus ou você pode não glorificar a Deus. De acordo com a decisão que você tome, com a escolha que você faça, você pode honrar o nome da igreja e você pode envergonhar e manchar o nome da igreja também. Então, nossas escolhas, elas são, sim, testemunhos. Porque a nossa vida é um testemunho e nossa vida é feita de escolhas. Então, a todo momento em que escolhemos alguma coisa, estamos testemunhando acerca de Deus. E podemos fazer isso dando um mau testemunho, tomando más decisões, fazendo más escolhas, e podemos fazer isso dando um bom testemunho, tomando decisões certas, escolhas sábias, escolhas que condizem com a palavra de Deus, escolhas que estão junto com a palavra de Deus. O versículo, vamos voltar agora até Hebreus 11. Hebreus 11, vamos ler de novo o versículo 24 e 25. Nosso tempo já está se esgotando. Amém? Diz assim, versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Eu queria ter um pouco mais de tempo para tratar com os irmãos acerca deste versículo, do versículo 25 em específico, quando ele fala escolhendo ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Mas infelizmente o tempo não vai nos permitir. Mas eu queria ler novamente com os irmãos esse versículo, porque este sim é um exemplo de uma boa escolha tomada, de uma decisão sábia tomada, uma decisão tomada que condiz com a palavra de Deus, uma decisão tomada, uma escolha feita que está dentro da vontade de Deus. Então, irmãos, é preciso que você conheça o Senhor. É preciso que estudemos a palavra de Deus. É preciso que nossos pedidos sejam para que Deus possa nos abençoar, nos dar cada vez mais entendimento e sabedoria, e para que nós possamos estar estudando mais acerca da Tua Palavra, estudando mais de qual é a Sua vontade para nossas vidas, de como podemos fazer a Sua vontade para nossas vidas. É preciso que você conheça mais da Palavra do Senhor, cada vez mais e mais. É preciso que você conheça as promessas de Deus feitas para a sua vida, as promessas do Senhor. É preciso que você conheça o poder de Deus para a sua vida, para que você possa tomar decisões, fazer escolhas sábias, fazer escolhas certas, que condizem com a palavra de Deus, que estão dentro da palavra de Deus. É preciso, irmãos, que até pegando o contexto aqui de Hebreus, né, que o escritor aos Hebreus aqui está tratando da fé, é preciso que vivamos pela fé para fazer a vontade de Deus. A fé, é preciso que vivamos pela fé para fazer escolhas sábias. Viver pela fé, irmãos, é apenas acreditar em Deus e sua palavra e acreditar que Deus fará tudo aquilo que Ele diz. É acreditar nas promessas, nos mandamentos de Deus. É acreditar em tudo aquilo que Ele nos diz acerca de sua palavra e por meio de sua palavra. E que Ele fará aquilo que Ele está dizendo também. Isso significa aprender a tomar decisões sábias. Isso significa aprender a tomar decisões baseadas na Bíblia, baseada naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, baseado naquilo que este manual para a nossa vida está nos dizendo. Que este manual é um manual para que possamos estar vivendo segundo a vontade de Deus, para que, por meio de nossas vidas, Deus seja glorificado,
Deus seja exaltado, toda a honra e toda a glória seja posta diante de Deus. Então, irmãos, o tempo já se esgotou, então que nós possamos estar cada vez mais orando a Deus, que possamos cada vez mais orar a Deus pedindo sabedoria para tomar decisões sábias, para tomar decisões certas, escolhas sábias, escolhas certas, para ter atitudes sábias, atitudes certas que estão na palavra de Deus, que condizem, que se encaixam com a palavra de Deus. Por mais absurdas que essas escolhas, que essas atitudes e que essas decisões sejam, por mais absurdas que elas sejam aos nossos olhos, por mais absurda que essas escolhas sejam aos olhos dos homens, por mais absurda que essas escolhas pareçam ser, a nossos olhos devemos fazê-las, porque é a palavra de Deus que está nos dizendo, porque é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, ao invés de escolher dor e sofrimento através de uma escolha ruim, que possamos escolher a glória de Deus através de uma escolha sábia e que vai de acordo com a vontade dele. Amém? Irmão pastor? Irmão pastor.